pessoal, saudações tricolores. Hoje temos um vídeo para falar da escalação do Fluminense. Tem algumas mudanças, algumas necessárias, outras não fedem nem cheiram. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, que é o assunto palpitante nesse momento, deixe seu like, quem já é inscrito. Quem não é inscrito também, é só dar um like, ou se não gostar, dá um dislike. Quem não é inscrito, se inscrever e ativar as notificações para receber notícias de novos vídeos, eventualmente lives, e isso ajuda demais o canal. Antes de começar a falar, eu queria agradecer ao amigo Gleidson, que é um inscrito do canal, que mora nos Estados Unidos e que hoje fez uma doação para Charlotte. E aproveita o momento, pessoal, é só se inscrever, faz passa um zap para mim, ou o meu número do zap está aqui embaixo, ou então manda uma mensagem aqui mesmo, que aí eu quero participar da rifa da Charlotte. Estão faltando agora 39 números mais ou menos. É bom, pô, é uma coisa rápida, uma coisa que vai ajudar bastante uma cachorrinha que está paralítica e tem grande chance de voltar a andar. Falou, agora vamos falar do Fluminense. Hoje saiu a notícia de que depois do treino de hoje, que só teve esse treino hoje, o Renato tomou algumas decisões. Na realidade barrou 3 jogadores. E eu continuo não gostando, quer dizer, o que ele fez acho razoável pra caramba. Ele tirou o Canóbio. No lugar do Canóbio entrou o Keno. Isso eu já não acho razoável. Keno é jogador de 15 minutos, eu chamo de Keno ou inútil. Porque na história dele no Fluminense é isso. O pessoal vive falando, ele deu uma assistência pro John Kennedy. Pô, ele deu um passe. Para começar, não é assistência, aquilo é passe. Assistência é outra coisa que o futebol ainda não sabe o que é. Mas a assistência foi no primeiro gol que ele deu pro Cano. O segundo gol não foi assistência, foi um passe. Isso não é considerado assistência. E o mais bacana daquela assistência não foi a assistência. Foi o John Kennedy acertar um chute que é difícil para burro de acertar. Com ou sem passe, é muito difícil aceitar. Mas o Keno vai jogar amanhã. Se vocês me perguntarem se eu acho que o Keno vai ter sucesso amanhã, vai. Amanhã é o Aparecidense. Aparecidense é um time fraquíssimo. É um time que jogou o campeonato estadual, o Goiano estava lá atrás. Está jogando agora, não sei nem se está jogando a Série D. Acho que está jogando a Série D. Não sei, se está jogando, não sei. E se estiver, eu não sei nem a colocação dele. Mas eu sei que no Campeonato Goiano ele foi mal pra caramba. Então é uma obrigação do Fluminense para jogar em casa. Não vai ter um grande público, porque o jogo de sábado passado matou o público. Depois as pessoas, uma parte do Fluminense não entende isso. Aquele 2-0 do Botafogo, não o 2-0 em si, mas a maneira como o Fluminense se apresentou. Não adianta, não esperem amanhã mais do que 20 mil, é muita gente. Deve dar uns 12 mil, se der. E a outra, além do Keno, que vai entrar no lugar do Canóbio, a saída do Canóbio para mim é correta. Só que eu não entraria com o Keno ali. Já falei minha escalação 1000 vezes, falei no último vídeo, no anterior, no antes do anterior, no antes do anterior, é a mesma escalação sempre. Mas além disso, ele vai voltar com o Fuentes. Eu acho ótimo que o Fuentes tem uma vantagem sobre o René gigante, ele apoia muito bem. E é bom ele começar contra o Aparecidense, que a princípio é um time mais fraco do que ele encarar, por exemplo, um São Paulo. Então ele pode voltar a ter condições, e além disso ele é jovem. Então, eu acho que é uma grande volta. É uma volta esperada pela torcida do Fluminense. Um jogador que sabe apoiar, ele é mais um lá na frente. E pode jogar com o Keno. Embora o Canóbio jogue bem com ele, é uma coisa interessante, uma coisa paradoxal. O Canóbio com o Fuente produz. Do jeito que estava aí com o René, não produz nada, porque o René dificilmente sobe. E quando sobe, não sobe com a intensidade, com a vontade que o Fuentes chega para ir à linha de fundo. Foi assim que ele já fez 2 ou 3 assistências esse ano.
Mas é a terceira substituição no Nonato, no lugar do Bernal. Aí eu acho completamente errado. Porque o Bernal não pode sair desse time. O Bernal, nos jogos complicados, ele tem que jogar. O Martinelli vai ser bom jogar de primeiro volante agora. Mas o negócio é entrosar com o Bernal. E quando eu falei que eu tiraria o Canóbio para botar justamente no Nonato. Para botar justamente no Nonato. Eu prefiro o 4-4-2. O 4-4-2 não significa que você vai ser menos ofensivo. Pelo contrário, eu acho que fica mais ofensivo com esse time que a gente tem. E se você tiver um meio de campo com... O Nonato barrou o Hércules. Eu não teria barrado o Hércules. O Nonato barrou o Bernal, que ele vai jogar no 4-3-3. Mas eu teria entrado com Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato. Quer dizer, Hércules e Ganso. Ou Nonato e Ganso. Mas o que eu posso esperar do time de amanhã? Eu acho que o time vai ganhar, o time vai jogar com mais pressão, vai ser mais ou menos igual ao jogo que foi contra o San José, como foi com o Águia. Eu acho que o Fluminense vai pressionar o Aparecidense de modo que os caras vão sentir a pressão. E o Fluminense deverá ganhar o jogo. Isso não é nenhuma, como se fala, surpresa. Agora, o que me surpreende, e que eu acho que existe um medo, que é de barrar o Ganso. Eu acho que nesse momento, pelos jogos que ele fez, nesses jogos que ele participou, o primeiro, o segundo nem tanto, porque ele estava voltando. Mas agora o Ganso continua andando como foi no primeiro e no segundo jogo. Ele não está produzindo absolutamente nada. O Ganso é para entrar faltando 30 minutos. Porque o outro time já está cansado. O nosso time já vai estar cansado, então ele vai entrar no ritmo que é mais de acordo com o preparo físico dele. O Ganso, amanhã ele pode produzir bastante porque é uma Aparecidense. Mas a atuação dele contra o Botafogo foi horrorosa. Mas muito ruim. Muito ruim. Então eu amanhã não entraria com o Ganso de titular, não. Faria o meio de campo com 4, conforme eu falei. O Lima, pode ser até o Lima, mas o Lima também como um armador é fraco. Mas poderia ser Bernal, Martinelli, Nonato ou Hércules e Lima. Tudo bem. Depois entra o Ganso. Eu acho que assim fica mais tranquilo. O resto é o resto mesmo que vai. É defesa titular, porque o Thiago Silva só volta para o Mundial. Então é Inácio Fuentes, Samuel Xavier, Inácio Fuentes e Samuel Xavier, Inácio Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, Arias, Cano e Keno. Vai ter sucesso amanhã? Deve ter, porque amanhã o adversário, em teoria, é bem mais fraco. E é um treinamento, porque se ficar mais fraco, na realidade é um treino para sábado, porque sábado a gente vai pegar o último colocado do campeonato. Aí, para falar com sinceridade, eu fico meio apavorado pela função Robin Hood do Fluminense, de roubar para os ricos para dar para os pobres, e ao contrário. Ele adora perder para pobre. Então é desesperador contra o esporte. Tenho medo desse jogo, tenho medo do jogo contra o esporte. E tenho medo porque o Renato Gaúcho continua insistindo num 4-3-3 que no Fluminense não dá certo. Joga com 4, faz uma experiência de jogar com 4 no meio de campo, mas com o Bernal, Martinelli, Nonato ou Hércules e Ganso ou Lima, ou Renato Augusto. Não sei nem se o Renato Augusto foi relacionado, mas é uma experiência. Eu fazia muita fé no Renato Augusto no ano passado e ele foi uma decepção grande. Só teve uma grande partida no ano passado que foi a Recopa, que ele foi o responsável direto por nós vencermos a Recopa. Isso aí é inegável. E ali criou aquela expectativa, pô, o cara chegou, mas nunca mais acertou nada. Aí veio contusão. Ele é uma saída, é um cara inteligente, calmo, conhece a posição.
Eu acho que é um cara que corre por fora, com toda sinceridade. E o próximo, isso é que eu queria falar. E eu queria também colocar mais uma coisa. Eu tenho ouvido e visto muitos. Eu vejo todos os canais que falam do Fluminense praticamente, né? Porque é onde eu me informo. Você vê que eu lanço vídeo sempre depois, mas eu dificilmente falo do que eles falaram, mas eu só fico sabendo se é alguma coisa nova. Hoje eu vi em 3 lugares uma avaliação do nosso time, com a qual eu discordo em grande parte. Uma grande parte dessa avaliação eu não concordo. E só existe uma maneira de mostrar isso. São as notas SofaScore. É o único site que dá a nota. E a nota não é aquela nota de jornal. Não é aquela nota, por exemplo, que sai no Netflix, no Globo. É uma nota que o camarada ele faz uma tabelação dos itens para cada posição. Aí você ouve falar que o Inácio está muito abaixo do Thiago Silva. Não só o Inácio, todos os backs que tem no Brasil estão abaixo do Thiago Silva. Embora o Thiago Silva não tenha jogado tão bem como a gente esperava, como foram os 3, 4 primeiros jogos dele, e ele fisicamente está muito fraco, é uma coisa que me impressionou. Pensei que ele fosse dificilmente se machucar como está se machucando, se contundindo. Mas aí você vê o cara falando do Bernal, o Bernal é inseguro, aí eu fui fazer umas coisas diferentes. Eu comecei agora a ver todo o time do Fluminense, ver as notas do SofaScore. Porque eu falei há 2 vídeos atrás sobre a diferença entre a individualidade e a coletividade. Você pode ter o time, todo mundo jogando bem, e coletivamente o time ser uma porcaria. Um exemplo disso foi o Vitória. Em Vitória você vê as notas do SofaScore, que eles medem o jogador por passes certos, quem é defesa por bolas retiradas na cabeça, por desarmes feitos, quem é no ataque, quem chutou, quem acertou o gol, quem fez passe decisivo. É assim que o pessoal é julgado. Aí você vai ver as notas do SofaScore, as notas foram ótimas. Quase todos eles, quase todo mundo. Aí você vê o jogo, foi uma porcaria pra gente. Criamos poucas oportunidades de gol, levamos um empate no final. Outro exemplo foi o jogo do União Espanhola. A gente teve uns 4, 5 jogadores ali que tiveram boas notas, mas o time coletivamente foi horroroso. Agora, contra o Botafogo, aí juntou os dois, a fome com vontade de comer. Coletivamente foi horroroso e individualmente também. Aí, então, o SofaScore mede isso, é a única maneira que a gente tem. Aí falam do Freitas, hoje eu vi uma pessoa falando do Freitas e falando do Inácio. Aí eu fui ver, o Freitas tem a maior nota, média de nota do Fluminense é o Freitas. E ninguém pode negar que o cara está jogando bem, o cara não está tendo um erro. Aí o pessoal fica esperando ter um erro, que não dá em nada, para descer a ripa. No Inácio também é a mesma coisa. No Bernal é a mesma coisa. E quando você tem outro jogador, eu dei um exemplo no jogo contra o Botafogo, o Ganso antes disso aí fez um passe, errou um passe ridículo, um passe de 4, 5 metros. O cara do Botafogo foi até lá dentro e perderam, graças a Deus, deu para recuperar. Mas se é o Inácio que faz isso, se é o Freitas, se é o Hércules, se é o Canóbio, está morto 10 vezes. Só que no caso do Freitas e do Inácio, eles são inseguros, eles erraram. Aí você vai ver a nota dos caras no SofaScore. O SofaScore, para quem não conhece, ele tem 4 tipos de nota. 5. Quando você tira abaixo de 5, é considerado ruim. Eu tirei 5,2. Quando você tira abaixo de 6. Se você tirar 5, é horrível, sua atuação foi muito abaixo da média. Quando você tira até de 6 a 6,5, você foi regular, 6,5. De 6,6 a 7, você foi um regular quase bom. De 7 a 8, você foi bom. De 8 para cima, você foi ótimo. Então, as notas do nosso time, do Freitas e do
As notas do Freitas e do Inácio, a média é acima de 7. A média do Campeonato Brasileiro é acima de 7. Aí você vai ver os comentários desses bobos, porque são bobos. Aí a torcida vai no vácuo, um monte de cara vai no vácuo. Ah, a nota tá horrível, esses caras são fracos, né? Mas tá bom, vamos ver aqui como é que foi o cara. Você vê, o Freitas tem a melhor nota média, tirando o Arias, do time. Ele, e logo abaixo do Arias, o segundo melhor chama-se Matheus Martinelli. Tá errado? Não, não é errado. É a torcida que pega no pé do cara. O Martinelli vem jogando direito. Então a gente vê essas avaliações e dão nervoso. A mesma coisa com relação, por exemplo, ao Everaldo. Ah, o Everaldo foi uma merda, não sei o quê. Não, não é uma merda. O cara é um bom jogador. Agora eu falo a mesma coisa do Cano. Pra falar que o cara é bom, o cara só consegue receber uma bola o jogo inteiro. Aí o cara tá jogando num grande círculo. Por quê? Porque ele tá tentando buscar uma bola, porque nenhuma bola chega nele. O Everaldo é a mesma coisa. A única diferença do Everaldo pro Cano é que o Everaldo tem mais preparo físico. E não faz o que o Cano faz. O Cano chuta de qualquer lugar. Olha, você está vendo só um grau. Ele tem um grau de visão das duas traves. Ele chuta. Não quer saber, ele chuta. O Everaldo não faz isso. Mas o Everaldo corre muito mais do que o Ganso. Ele é muito mais rápido. Agora, o cara é ruim? Não, você não pode julgar o cara. Quando a bola chegou nele, ele tirou média 8, quase 9 contra o San José. Foi a maior nota do time, foi o Everaldo. Por quê? O San José é fraco? Muito fraco. Mas a bola chegou nele e o cara mostrou serviço. Essa aqui é a realidade. Então eu acho que essa escalação para o jogo de amanhã, o Fluminense vai vencer. Muitos vão ter nota acima de 7, é o que a gente acha, é o que eu espero. O Fluminense vai abrir, tem que abrir vantagem. Se ganhar só de 1-0, 2-1, é terrível. Porque jogar lá, eles vão ter que jogar no Serra Dourada, que já é um fator ótimo para o Fluminense. Vai jogar num estádio para 40 mil pessoas e vai ter um público de torcedores do Aparecidense de 5 mil. Não tem pressão nenhuma. Mesmo porque o Fonte Nova já é um estádio que deixa o pessoal longe do campo. Então eu acho que o Fluminense vai passar. Agora a escalação foi bom barrar o Canóbio, mostrou que tem que sair. Mas eu acho que foi errado barrar o Bernal. Não acho que o Keno vai entrar, mas eu colocaria outro jogador. Colocaria o La Vega. Pronto. Já que a gente vai jogar com um adversário teoricamente fraco, coloca um rapaz para treinar. É isso que eu acho. Bota o Lescano no lugar do Ganso. Eu não começaria com o Ganso. Porque o Ganso tem aquela proteção fabulosa da torcida e de alguns youtubers que quase morrem pelo cara. Hoje, inclusive, eu dei uma resposta, tinha uma pergunta no Twitter. Quem que você acha que foi mais importante para o Fluminense? Conca pelo Campeonato Brasileiro ou Cano pela Libertadores? Eu falei o Conca. O Conca. O Fluminense, se não tivesse o Conca em 2010, jamais seria campeão. O Conca foi o craque do campeonato, começa por aí. O cara jogou os 38 jogos do campeonato, teve um número de assistências que até hoje ninguém teve igual. Ninguém. Ele não teve assim 10 assistências, não, foi na faixa de quase 30. Fora o fato de ele ter feito mais ou menos uns 8 gols. Não sei quantos gols, mas foi nessa faixa, uns 8 gols. E gols decisivos, pô. Então o Conca vai, e o cara não, que vem cá. A Libertadores, quantas assistências o Ganso deu? A Libertadores a gente tem que agradecer a 3 jogadores. 3. É claro, o time inteiro, o Nino, o Marco André, o Fábio, né? Mas os 3 principais, o Ganso não está entre os 3 principais, na minha opinião. A opinião é minha, hein, pessoal. Não é apanhado de imprensa, não. Arias, Cano e John Kennedy. Esses 3, para mim, foram os principais. E digo mais, eu acho que quem teve mais assistência na Libertadores foi o Arias. Cano fez gol pra cacete com o Arias dando gol. Dando passe. Então, para mim, esses 3 caras foram os 3 principais jogadores do Fluminense na coisa. Agora, o título de 2010,
Em primeiro lugar foi o Conca, em segundo lugar foi o Conca, em terceiro lugar foi o Conca. Aí aparecem os caras, mas ele foi jogar na mulambada. Claro, o Fluminense não pagou o que ele pediu, ele foi jogar, o cara é profissional, pô. Eu faria a mesma coisa. Eu sou tricolor, apaixonado, desde que nasci, vejo o Fluminense jogar há 62, vai fazer 63 anos agora em maio que eu vejo o Fluminense jogar. Mas eu com 25 anos de idade, tendo mais de 500 jogos no Maracanã na minha vida, se o Flamengo me aparecesse com uma proposta daquela, eu vou jogar e vou comemorar gol. Você é profissional, porra. O cara quando vira profissional, ele não tem mais time, né? Ele volta a ter time quando ele se aposenta. Você é aquele time que te paga o salário. É isso que eu acho. É que nem esses caras que falam que o André Esteves, o tricolor, tem que dar 1 bilhão pro Fluminense. Ele pode dar 1 bilhão pro Fluminense, desde que o Fluminense pague para ele, depois de um determinado número de tempo, tanto de juros, tanto de taxa para reajustar. O cara é tricolor, mas antes o cara é banqueiro, pô. É isso aí, gente. Só queria falar disso. E eu espero que o Fluminense jogue amanhã. Espero que o Renato pense um pouco mais, que 4 é o número certo para o meio de campo.